Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos. São 10 horas pontualmente. Nós esperaremos um minutinho para que todas as pessoas inscritas acessem a sala e daí então eu farei uma única abertura, né, formal, cumprimentando todos os presentes, ok? Juarez, embaixo você consegue acompanhar ali também, né, o número de participantes que já estão presentes na sala. Aqui não aparece no meu, não. Ah, Não está tá aqui. aparecendo? Sim, Achou embaixo. ali, né? Tá. Sim, aqui no Maravilha. meio, aqui no centro, né? E isso é inferior no centro. Inferior no centro ali, perfeito. Bom, já temos 27 pessoas, então, e são 10 e 2, então vamos lá, né? Mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um evento promovido pela ARRACA Paraná, evento este estimulado também pelo isolamento social, portanto, online, virtual e totalmente gratuito. Hoje nós temos o prazer de abordar um tema junto a um convidado muito especial de Santa Catarina, da cidade de Blumenau. O tema abordado hoje será a visão de futuro das empresas, orçamento. E este tema será abordado pelo Juarez Moisés. Tem 45 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação, tendo desenvolvido sistemas de gestão ERP. Ele é especialista em finanças, controladoria e auditoria. Foi cofundador do ERP da Senior Sistemas. Foi conselheiro de empresas e é o fundador da Handit Sistemas, empresa especializada em planejamento econômico e financeiro. Durante a palestra, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, tá bom? Para tanto, utilizem o ícone Q&A, Question and Answer, que fica abaixo, uma barra de ferramentas do Zoom. Então, a interação acontecerá exclusivamente por este ícone, tá? Nós desabilitaremos o chat. Portanto, dúvidas, perguntas, comentários, todos eles deverão ser enviados pelo Q&A e ao longo da palestra eu farei a leitura das perguntas, dos comentários e o nosso palestrante fará a interação ou dará as devidas respostas. Bom, o tempo de apresentação é relativamente curto, então se alguma pergunta não for respondida durante a palestra, o Juarez Moisés bondosamente fará o envio das respostas por e-mail em momento oportuno, ok? A ARRACA Paraná, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Paraná, gostaria de prestar os agradecimentos aos patrocinadores masters da casa, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Lapinha. Também presto os agradecimentos aos patrocinadores do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Planejamento Estratégico, que é a Bering Advogados, a Crowley Consult e a Steelmast. E ainda a Arracá presta um agradecimento especial à Handit por ter se disponibilizado para fazer esta apresentação de hoje. Dito isso, eu passo a palavra ao Juarez Moisés e desejo a todos uma excelente apresentação. É contigo, Juarez. Ok, Augusto, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande estar, né, participando desse evento, né? E quero assim agradecer inicialmente a Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade, por nos convidar, né, de participar de um evento com essa grandeza, né? Nós vamos abordar um assunto que, até em função do momento que nós vivemos da pandemia, é um assunto bastante impactante e relevante nas organizações, né, no que se refere a planejamento, ao orçamento, à projeção de futuro,
simulação de cenários, enfim, né? Então, a gente vai trazer esse assunto à tona, né, e deixá-los à vontade para, né, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né, através do Augusto, né, ele vai estar me repassando esses questionamentos para a gente poder responder, né, dentro do que for possível, ok? Eu vou compartilhar aqui uma tela, então, com vocês. Aqui, Augusto, todos estão vendo? Para mim aparece bem. Ok. Perfeito. Muito bem, então, iniciando a palestra, né, a gente vem nos últimos anos focando muito nessa questão do planejamento orçamentário, tanto na visão econômica como na visão financeira, e queremos trazer alguns requisitos que nós consideramos importantes para que as empresas tenham sucesso e possam garantir um futuro brilhante, né? Essa visão de futuro das empresas, na nossa visão, nós consideramos que nada mais é do que permitir que as empresas possam simular cenários futuros, transformando as ideias, os sonhos, as estratégias dos gestores das empresas, transformando tudo isso em números, em valores. E, com isso, conseguindo ter uma projeção dos resultados e indicadores desejados lá no futuro. Então, quando a gente fala aqui em resultados, indicadores, nós estamos falando de demonstrativo de resultado, nós vamos falar de balanço patrimonial, projeção de fluxo de caixa, projeção de EBITDA, de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, de grau de endividamento, enfim, aqueles indicadores inerentes à área de finanças, né? Que nada mais é do que a tradução de números apresentados por uma projeção orçamentária para a empresa poder tomar decisão qual o cenário ela vai seguir, pensando já no futuro, né? E, com isso, poder chegar a um resultado favorável, um resultado positivo. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre a minha trajetória, que nada mais é do que realização também de sonhos, então até faço uma analogia em relação ao planejamento de uma empresa, né? A gente está há 45 anos nesse mercado de desenvolvimento de software e eu fiz uma especialização em finanças, controladoria e auditoria para poder mergulhar, né, fortemente dentro desse mundo do planejamento orçamentário. Mas iniciei a minha atividade como bancário, daí tive um sonho de ir para a área de TI, acabei entrando nessa área, sendo gerente de TI. Eu sou cofundador da Senior Sistemas aqui de Blumenau, no desenvolvimento do ERP, que hoje a Senior comercializa. Sou consultor comercial, principalmente na área de venda de software e de sistemas de gestão. Sou fundador da Rede de Sistemas e conselheiro de empresas. Então, pensando nessa ideia de realização de sonhos, né, eu trago aqui para vocês uma historinha minha de que lá em 1972, aqui em Blumenau, estava surgindo a ideia das empresas criarem os seus centros de processamento de dados, as suas áreas de TI, comprando os seus computadores e tal. E tinha uma propaganda na rádio que dizia que programação do computador era a profissão do futuro que já chegou. E eu me agarrei nessa propaganda e digo, pô, então eu quero essa profissão para mim. Até que em 75 eu consegui entrar na área de TI numa grande empresa aqui da região, onde eu fiquei por quase 20 anos. Em 95, eu realizei um sonho de conseguir desenvolver um RP através da Senior Sistemas, que hoje tem em torno de 2.000 clientes no Brasil, através dessa ferramenta que o mercado chama de ERP. Em 2006, eu tive um primeiro contato com planejamento orçamentário na Unimed de Belo Horizonte. Ela é uma das maiores Unimeds do Brasil e lá eu fiquei por 10 dias para entender o conceito do planejamento econômico e financeiro. Esse assunto era para ter sido desenvolvido pela Senior, mas isso acabou não se efetivando, até que em 2012, quando eu havia me afastado da Senior, inicialmente para me aposentar, eu digo, eu vou arrumar um novo brinquedo, eu vou desenvolver um software na área de planejamento orçamentário. Então, eu iniciei o projeto da Rendit. Em 2014, por vir da área de TI, eu me senti no dever de buscar um know-how maior para essa área e fiz daí um MBA na área de controladoria, auditoria e finanças da FGV. Então, esse é um histórico breve de realizações de sonhos durante a minha vida e que hoje eu percebo que com o planejamento orçamentário
a gente acaba realizando sonhos de empresas, de empresários, de gestores, né, através dessa projeção de cenários. Muito bem. Dentro dessa introdução, entrando mais fortemente agora no assunto em si, dentro da linha do tempo, existem 3 momentos que eles são muito bem conhecidos pelos gestores, pelas empresas. O primeiro momento, que todos nós conhecemos, é o momento presente, e esse momento presente é atendido pelas empresas através de uma ferramenta que o mercado disponibiliza chamado de ERP. É aquele sistema que faz o faturamento, a movimentação de estoque, a contabilidade, a produção, custos, compras e assim por diante. Existe um segundo momento que nós temos, que é o passado. E esse momento passado é atendido pelas empresas através de uma ferramenta que o mercado chama de BI. Então, vasculhar o passado e trazer o que aconteceu lá em 2019, 2018, existem ferramentas que fazem isso. Existe agora um terceiro momento que nós chamamos de futuro. Para esse futuro, o mercado ele trata uma ferramenta chamada de planning, que é aquela ferramenta que permite você desenhar diversos caminhos, diversos cenários, para você poder escolher qual cenário você vai escolher lá para 2021, 2022. Aqui agora nós já estamos viajando no futuro, né? Como se fosse aquele filme De Volta para o Futuro. Nós vamos lá em 2050 e nós vamos fazer a projeção da nossa empresa para rodar em 2050. Pensando aqui em termos de orçamento empresarial, nós estamos falando de 2021, 2022, na periodicidade para frente que a empresa tiver interesse. É nesse mundo futurista que nós embarcamos, que nós viajamos dentro do conceito de planejamento orçamentário. E é sobre isso que eu queria abordar um pouco com vocês, de como que as empresas, né, qual é o caminho que a gente poderia estar apresentando como sugestão, como ideia para planejar esse futuro, né? Então, essa visão de futuro, né, a gente imagina como se nós tivéssemos, né, olhando um retrovisor, vendo uma estrada totalmente detonada, nossa empresa com uma série de problemas, mas a gente olhando na frente e imaginando algo diferente, né? A gente quer corrigir alguns problemas, melhorar alguns processos, enfim, né, melhorar o resultado de uma forma geral da empresa. Para isso, né, a gente percebe que a união entre as diversas peças que compõem a empresa, os diversos setores, departamentos, as áreas, as diretorias, eles precisam estar num sistema de sinergia, de confiança muito afinado para poder atingir aquele objetivo esperado. Então, isso é um dos segredos que a gente vai trazer à tona, essa interrelacionamento entre as diversas áreas, de tal forma que todos estejam voltados para um mesmo objetivo, que é o objetivo corporativo, que é o resultado da empresa, né? Não um resultado específico apenas de uma área, desconsiderando a outra, né? A gente considera aqui que o todo ele sempre é maior do que a soma das partes, né? Então, o importante é focar no resultado empresarial, naquilo que estiver acima de todas as áreas. Muito bem, dentro dessa visão, quando nós tratamos orçamento, a gente começa a simular, pensar em cenários futuros, fazer aquelas viagens, o que eu vou fazer em 2021, qual é o caminho que nós vamos seguir e tal. Quando a gente pensa em termos de vendas, né, a gente tem uma visão, até conhecimento de empresas que, de repente, tem uma linha de produto, a empresa nasceu com aquela linha de produto, né, ela continua produzindo, mas o mercado já está dando um sinal que aquela linha de produto, de repente, ela vai sair do mercado. Ela não tem futuro. Em que momento essa empresa vai tomar uma ação de eliminar esse produto, né? Eu dou um exemplo aqui, como aqui em Blumenau tem uma empresa chamada Kremer, que produzia fralda de pano, de tecido na época. Num determinado momento, alguém lá deve ter dito, peraí, mas fralda de pano já não vai se usar mais, nós temos que ir para fralda descartável. Então, o que acontece nas empresas quando elas começam a segurar muito ainda a projeção desses produtos que têm os dias contados, né? Então, o caso da Kodak é um caso bastante conhecido, né? Que a gente também, a Kodak continuou acreditando nos cartuchos lá de foto de fita e quando foi ver, isso morreu, acabou e ninguém ficaram dormindo de touca e a empresa acabou tendo problemas sérios, né? Mudança de foco, né?
Então, daqui a pouco, né, a gente conhece também o mercado de empresas que tem o foco numa determinada linha de produto, num determinado segmento, ou que ele só exporta, não tem foco no mercado interno, ou vice-versa e tal. E daqui a pouco a gente percebe que pela variação do dólar, pelo problema cambial, esse foco ele precisaria mudar. Mas também o foco no sentido de, poxa, nós somos uma indústria, né? Mas nós montamos algumas lojas que estão dando o melhor resultado que a indústria. Até que ponto a gente poderia estar mudando esse foco? Dizer, não, nós vamos ser mais comércio agora do que indústria, vamos terceirizar o processo. Então, essas avaliações estratégicas é que nós gostaríamos, né, dentro de uma projeção de receita, que a gente estivesse avaliando, né? Focar em margem de contribuição, né? É comum a gente conhecer o mercado onde uma determinada empresa vende para um grupo de clientes, inclusive volumes grandes, mas que esse cliente não traz margem de contribuição. Ele serve quase que para pagar o custo fixo da empresa, mas ele não traz um retorno esperado, né? Até que ponto isso a gente poderia estar tentando rever? Ao invés de centralizar a venda muito num cliente só, tentar ampliar a gama de clientes e tal. Então, a gente conseguindo colocar isso através de um projeto de simulação desse futuro, né, nós acreditamos que isso pode ajudar bastante a empresa a tomar decisões de qual caminho seguir. Alteração da estrutura de distribuição, né? Agora na pandemia isso está muito claro para a gente, né? À medida que o mercado fechou, as empresas começaram a vender pela internet, a trabalhar home office, principalmente fazer entregas remotas, né? Até porque o mercado não está mais disponível e tal. Então, a gente pensar nessa mudança estrutural de distribuição, né? Avaliação do mercado, principalmente dos entrantes, né? Eu sou de uma época em que aqui na nossa região a indústria têxtil é muito forte e muitas empresas bobearam na entrada dos tigres asiáticos aqui, a gente achando que eles nunca iriam fazer um produto de qualidade, porque a qualidade do produto deles era extremamente inferior à qualidade do nosso produto. Só que, de repente, esses caras aprenderam a fazer o produto. Eles são tantos milhões de chineses que, na repetição, eles acabaram aprendendo e começaram a fazer com igual qualidade, né? Então, ficar de olho também nessa avaliação. Muito bem, a gente tem, dentro dessa visão também de futuro, a questão das despesas, né? Então, até que ponto essas despesas precisam ficar centralizadas na gestão de uma empresa que tem diversas filiais da matriz, né? De ter consolidado apenas numa pessoa ou controles muito centralizados. A gente acredita que a descentralização disso ajuda bastante, principalmente nesse momento de pandemia, que você não tem nem como se deslocar, né? A consolidação dessas despesas, né? É comum a gente ainda conhecer, até eu acho que é muito mais comum, talvez mais de 90% das empresas ainda fazem os seus orçamentos através de planilha, onde as pessoas tenham que se deslocar às vezes ou ficar enviando planilha de um lado para outro e tal. A gente acha que isso, às vezes, né, essa consolidação, ela tem uma certa vulnerabilidade no sentido de apresentar um resultado mais confiável, né? O comprometimento dos gestores, como eu já comentei, né? Então, a confiança entre as diversas peças que compõem a empresa, diversas áreas, né? O comprometimento dessa equipe, as responsabilidades que cada um tem, né? A gestão de como que os conflitos entre essas áreas são administrados, né? Os conflitos em si, a busca pelo resultado comum, né? Então, a gente ter esse comprometimento nessa equipe de gestores para que todos tenham uma mesma visão, né? Avaliação constante, né? A gente costuma chamar isso aqui de fazer diagnósticos, né? Diários de como que está acontecendo, né, o dia a dia da empresa em relação àquilo que nós projetamos para a empresa. E isso, de preferência, eu diria que quase que em tempo real, né? Não adianta a gente fazer essa avaliação apenas no final do mês e tendo como resultado o não atingimento das metas. Na realidade, ali nós já estamos fazendo, eu costumo chamar de autópsia, né? Aqui a gente traz a visão de que nós precisaríamos ter diagnósticos diários,
né, para que nós pudéssemos tomar decisões no dia a dia e não esperar apenas o final do mês, né, para não ter mais o que fazer, inclusive, né? E essa questão de despesa, né, o foco nosso seria a gente imaginar de nós respondermos duas perguntas que são bastante comuns nas empresas, né? A primeira é que quem gastou o quê? Então, eu tenho um determinado centro de custo, um determinado gestor, e eu preciso saber o que esse gestor gastou. E a segunda pergunta é o que foi gasto por quem? Então, eu tenho uma determinada conta, despesa de viagem, por exemplo, e eu sei quem é que gastou aquela despesa de viagem. Então, essas duas respostas, né, a gente acha assim que isso teria que estar muito bem alinhadas e rápidas para poder atender essa demanda de gestão das despesas. Nessa questão dos custos, que talvez é o mais relevante hoje para as empresas, né, principalmente quando a gente fala em indústria, mas o comércio também, na questão do custo da mercadoria vendida, ou até as empresas de serviço, com o custo do serviço vendido, né, mas é de precificar os componentes e os processos que nós estamos projetando para o futuro. Né? Então, a gente imagina, né, uma empresa pretender lançar uma linha de produto nova lá em 2021, mas ela precisa apurar o custo desse produto. E esse custo ele é composto pelo preço das matérias-primas, dos componentes, né? E também da mão de obra, né? Do processo que eu vou gastar para produzir aquele produto. Quer dizer, ter uma noção de custo o mais real possível, né? Então, é nisso que a gente acredita, né, que as empresas bem-sucedidas buscam, né, nessa projeção do orçamento dos cenários futuros. Geração de necessidade de produção, né? Então, se a gente tem uma proposta de vender determinados produtos com uma X quantidade e tal, num determinado período, é evidente que analisar a nossa capacidade de produzir, né, o que nós temos que produzir, qual é a política de estoque desse produto que a empresa tem, né? Assim também como a questão da matéria-prima, né? Quanto nós temos que comprar de matéria-prima, para que período tem que ser entregue, qual é a política de estoque dessa matéria-prima. Então, isso tudo a gente consegue projetar lá no futuro, né? Para que a gente possa tomar uma decisão de qual caminho seguir de uma forma mais assertiva possível, né? Avaliação dos recursos, né? Poxa, a gente tem uma previsão de venda e se produzir aquilo que nós estamos achando que vamos vender, nós vamos ter determinado equipamento na fábrica com um nível de ociosidade muito alto ou um gargalo, né? Vai estar ocupado só 5% ou vai estar ocupado 120% esse recurso da fábrica? Então, isso, se a gente conseguir detectar isso antes de tomar uma decisão, a gente ter essa previsibilidade, né, nós já podemos tomar alguma decisão antecipada de terceirizar um processo, de eliminar um recurso da fábrica ou de ter que comprar um novo recurso, né? Então, essa é a visão estratégica que a gente consegue trazer com essa projeção aí. E o principal de tudo é permitir que a gente faça o cálculo, né, nós calcularmos o custo do produto vendido, né, apurar o CPV mesmo, o CMV, o CSV, né, e com isso a gente poder ter uma estimativa de preço de venda, né, botar um markup, botar uma margem de lucro, enfim, e por esse custo a gente projetar por quanto nós vamos vender aquele produto. Essa projeção de futuro, de custo para a indústria, ela é bastante importante e a gente sabe o quão isso é complexo, até porque a gente imaginar ter um produto no futuro com uma ficha técnica, com componentes, que tem variação de preço por dólar, por exemplo, né? E se esse dólar lá em 2021 bater em R$7, que impacto eu vou ter no meu resultado se esse dólar aumentar tanto, né? Mas assim varia para preço de qualquer matéria-prima, mesmo em reais, né? Enfim. E a gente tem a possibilidade, então, de apurar aqueles indicadores, né, que mostram o desempenho da nossa empresa, né, como margem de contribuição, necessidade de capital de giro, ponto de equilíbrio, né? Então, a margem de contribuição, como eu já comentei anteriormente, de repente a gente vende muito para um estado, muito para um cliente, muito para um representante, vende muito de uma linha de produto, mas essa venda está mostrando para a gente que, se acontecer, a margem de contribuição vai ser baixa, ou não está dentro daquilo que nós esperamos. Então, até que ponto a gente poderia estar reagindo para evitar isso, né? Quando a gente fala de recursos humanos, aqui tratar o impacto da mudança do quadro, demissões, admissões, reajustes, promoções, né? Férias, encargos, benefícios,
Quer dizer, a gente vai projetar o futuro através de uma demanda de venda maior. Muito provavelmente nós vamos ter que admitir mais pessoas na produção, ou admitir mais pessoas na área comercial, enfim. Então, nós vamos começar a desenhar essa mudança do quadro de funcionário lá no futuro, para a gente ter uma noção exata, né, de que impacto isso vai ter nos custos e no resultado da empresa, né? Agora, com a pandemia, aquele tratamento das políticas públicas lá de redução de jornada, de colocar pessoal em férias e tal, né? Então, eu imagino que a possibilidade de simular cenários mexendo essas premissas e você tendo uma visão clara lá no futuro do impacto que isso vai dar no DRE, no balanço, no fluxo de caixa, nos teus indicadores, né? A gente acredita que isso é uma estratégia importante para a tomada de decisão antecipada, né? Com uma previsibilidade mais assertiva, né? Na questão de investimentos, né? Então, investimentos, né? Criar uma nova fábrica, comprar equipamentos, máquinas, motores, enfim, né? Como é que a forma de correção, que impacto isso vai dar no nosso fluxo de caixa, que impacto isso dá no nosso balanço, na nossa variação patrimonial, né? Enfim, avaliação desses investimentos, né? Em todas as peças que compõem o orçamento, como demonstrativo, balanço, fluxo de caixa e tal, né? E esses investimentos, a gente já imagina que eles já devam ter características muito similares ao investimento quando ele é realizado efetivamente, né, com a sua correção, a forma de reajuste, se tem em quantas parcelas, né, se você vai ter carência ou não, qual é o formato de correção, enfim, né, a gente ter isso o mais real e completo possível. Muito bem. Essa é uma visão geral, assim, né, das diversas peças, das diversas áreas de uma empresa que a gente acredita que devem estar alinhadas, buscando um objetivo comum. E algumas características, né, nós queremos aqui salientar que também nós vemos com bons olhos no sentido de ter eficiência na projeção orçamentária. Uma delas é descentralização, né? Ou se a gente tem uma empresa no Japão, ela vai fazer o orçamento lá do Japão. Né? Por quê? Porque ela precisaria ter acesso a uma ferramenta capaz que permitisse fazer isso. Agilidade, né? Uma vez o cara do Japão imputar um dado, entrar com um dado no sistema, ele automaticamente já está consolidado com toda a empresa, né? Então, essa redução de tempo, o ganho de tempo, menos tempo para dados operacionais e mais tempo para dados de análise, para tempo para fazer análise, avaliação, né? Acessibilidade, que possa acessar de qualquer lugar do mundo. Flexibilidade, né? Que a gente tenha a possibilidade de fazer um orçamento conforme a necessidade da nossa empresa. Se você é uma indústria, tem a característica de indústria. Se é um comércio, tem de comércio. Se é de serviço, tem de serviço. Então, que a gente possa fazer conforme a nossa necessidade. Integridade de dados, confiabilidade, né? Então, a gente saber que se nós imputamos um dado, aquele dado ele não vai ser mexido, ou se mexer, a gente saber quem é que mexeu, por que mexeu, em que momento mexeu, então tem integridade disso, né? Consolidar, nós temos um grupo de 2, 3, 5 empresas, faço o orçamento individual de cada empresa, mas eu quero consolidar, fazendo lá o conceito intercompany, de eliminar os lançamentos, as transações entre as empresas do grupo, né? Integração é muito comum, quando a gente fala de orçamento, nós precisamos integrar o orçamento com os sistemas que a empresa usa, com os RPs, com os BIs, com planilhas, enfim, então integrar com qualquer sistema, né? Tratar premissas e variáveis, então cada uma peça orçamentária, cada um departamento da empresa tem umas premissas específicas. Por exemplo, a premissa lá do vendas é qual é o percentual de aumento que eu vou dar na venda de cada produto. A premissa lá do pessoal do RH é qual é o percentual de reajuste que nós vamos dar durante o ano. Então, cada um vai tratar as premissas inerentes à sua área, né? A simulação de cenários com rapidez, então isso aqui é o que a gente considera assim, o mais importante, né? A gente teve conhecimento de empresas na região que lá em março, quando surgiu o tal do coronavírus, eles tinham feito um planejamento todo no ano passado, para 2020, mas a partir de abril tiveram que rever isso. Então, essa simulação de um novo cenário, né, isso a gente
quanto mais rápido a empresa puder fazer, melhor para ela tomar decisão, né? Então, isso a gente, né, eu acho que todas as empresas tiveram esse problema agora, esse ano, né? A busca por resultados e indicadores, então, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial, EBIT, da margem de contribuição, ponto de equilíbrio, grau de endividamento, enfim, né, todos os resultados possíveis que a gente conseguir projetar no futuro, melhor para nós tomarmos a decisão agora de uma forma mais assertiva, né? E permitir também que durante, como aconteceu agora, a partir de abril, a gente possa fazer revisão de orçamento, buscando ser mais assertivo, né? Eu acredito que muitas das empresas que fizeram o seu orçamento no ano passado para 2020, se mantivesse o orçamento agora em 2020, muito provavelmente ele estaria desviado em muitas coisas, na receita, na despesa, enfim, né? Então, a necessidade de fazer revisão também a gente considera bastante importante. Muito bem. Alguns requisitos para superação, então, né, para as empresas serem vencedoras. Primeiro, é ter essa visão de futuro, uma visão estratégica. Então, aquilo que está na cabeça dos gestores, do dono, dos diretores, né, aqueles sonhos, né, que a gente pudesse transformar isso em número, né, e buscar agora o quê? O comprometimento de todas as áreas para a gente atingir aquela visão de futuro, aquela estratégia sonhada, né? Esse comprometimento, ele acaba trazendo também para cada área a responsabilidade de que cada um tem que fazer um pedaço do todo, né? Então, eu faço até aqui analogia com uma equipe de Fórmula 1, né, que faz todo um treinamento para ganhar a corrida, de repente o cara que vai trocar o pneu, ele esquece, ele demora 1 segundo para apertar o parafuso, né? Olha o impacto que isso traz, né? E isso acho que vale para as nossas empresas também. A questão da confiança, né? Cada área está fazendo o seu papel, mas confiante que a outra área também está fazendo o seu. A gente tem esse comprometimento, essa confiança de cada área, né? O acompanhamento diagnóstico diário e não mais só mensal, que eu já comentei também, a busca por resultado com alta performance. Se a gente está fazendo gestão no dia a dia, pô, peraí, minha despesa aqui está fugindo do controle, tome decisão no dia, não espere chegar ao final do mês. Ah, minha receita aqui, a venda não está sendo realizada, vamos tomar uma decisão hoje o que fazer. Então, é nisso que a gente acredita. E a gente tem os indicadores, né, para demonstrar até que ponto nós atingimos, né, aquele objetivo de ter X% na última linha lá do DRE, o lucro líquido. Atingimos esse X% ou não? E como é que foi as despesas? E como é que foram as nossas receitas? E assim por diante, né? Então, é isso, a gente, assim, são requisitos que a gente considera importante no sucesso de uma empresa. Nesse momento da pandemia, né, eu trago aqui para vocês 4 informações, assim, eu acho que são comuns, né? Uma delas é em relação à queda do PIB, né? A gente já teve aí previsões do PIB cair em torno de 10%, agora já caiu pela metade, está na faixa aí dos 5%, né? Mas mesmo assim é uma queda representativa, né? Então isso a gente precisa se preparar, porque esse ano, né, com certeza a gente vai ter esse problema. O que as empresas fizeram lá a partir de abril? O primeiro passo foi fazer o projeto de preservação das pessoas, principalmente com o trabalho home office, né? Mas assim, cuidados com os idosos, com o pessoal que é questão de limpeza, álcool em gel, enfim, distanciamento, né? Teve uma série de ações que foram tomadas nesse sentido. A segunda ação que as empresas tomaram, e que a gente também acha que é importante, é a preservação do caixa. Então, foi feita revisão de receita, revisão de despesa, revisão de pessoal, revisão de prazos de pagamento, de recebimento junto a fornecedores, clientes, então, enfim, né? As empresas, elas se preocuparam com o caixa, né, principalmente com um sentimento de sobrevivência, de que isso é importante para esse momento. E terceiro, a preservação dos relacionamentos, né, principalmente com clientes, com parceiros, e assim, eu diria até que nós tivemos que nos reinventarmos em relação a esse, né, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo agora aqui remoto, né? Até então isso não era muito comum, hoje isso virou já o dia a dia da gente, né? A gente trabalha home office, tá mais remoto do que propriamente presencial já, né? E para encerrar, eu só quero compartilhar com vocês uma frase que a gente gosta e trata até como uma verdade para nós, que quem planeja tem futuro
né? E quem não planeja tem destino, né? Então, essa é uma visão assim que a gente acredita, né? E procuramos agora passar para as empresas essa possibilidade de ter uma visão de futuro o mais assertivo possível, né? Permitindo que esse planejamento ele possa se tornar uma realidade nas organizações. Tá? Agradeço, né? E para quem tiver interesse de conhecer uma ferramenta que a gente tem para essa área, que é o Handed Planning, a gente fica à disposição aí através da Câmara Brasil-Alemanha, né? Se vocês tiverem interesse, era isso. Eu agradeço e fico à disposição, então, né, das perguntas, dos questionamentos e tal. Muito obrigado, Juarez. Excelente apresentação. Até o momento não foram feitas perguntas, Obrigado, mas às vezes o pessoal fica um pouco inibido e tudo mais, né, de fazer essa interação. Sim. Eu teria uma pergunta, assim, né, para talvez instigar um pouco aos demais participantes. Tem uma pesquisa recente que saiu no Estadão, dando conta de que 25% dos empresários, dos proprietários, né, de empresas, farão revisões mensais dos seus orçamentos para o ano de 2021. Este número, assim, esse percentual, né, de 25%, até me chamou um pouco a atenção, porque eu esperava um número um pouco maior, né? O que você vê, o que você interpreta a partir deste dado e o que você poderia falar também a respeito de uma das principais características do orçamento para 2021, que passa muito pela transformação digital das empresas? Como eu comentei, né, a questão do reinventar-se, né, eu acho que isso vai acabar acontecendo em todas as áreas das organizações. Essa questão da revisão do orçamento, né, era comum até um momento muito recente, as empresas adotarem um orçamento para um determinado período, para um ano, e aquilo meio que ser sagrado no tal ponto de dizer, não, aqui ninguém mexe. Pode ter o desvio que houver, mas aqui ninguém mexe. Né? Isso, na nossa visão, ele foi totalmente por água abaixo a partir do mês de março de 2020. Eu não acredito que em 2020 tem alguma empresa que não fez revisão daquilo que tinha planejado. Né? É impossível, porque o impacto foi tão grande na questão de receita, de despesa, de dificuldade de você viajar. Então, mesmo que você quisesse manter, não tinha como operacionalizar aquilo que foi planejado. Sim. Nós imaginamos, o que nós percebemos é que a reação que o mercado teve em função da pandemia para 2021 é que empresas já estão fazendo seus planejamentos para 2021 pensando em fazer revisões orçamentárias a cada 2 meses. Nós já tivemos visita a clientes que têm essa visão. Não, mas para o ano que vem, a cada 2 meses, nós queremos dar uma olhada. Ou a cada 3 meses. Mas, assim, já não é mais aquela visão de ter um orçamento consagrado para o ano todo. Então, as empresas, por que isso? Porque o reinventar-se, eu acho que nós estamos no processo inicial de nos reinventarmos em relação ao modelo de comercialização, né, com essa questão aí do home office, né, de empregabilidade. Né? Até então, a gente tinha 100% da equipe interna. Hoje, nós estamos, no caso da Rende, 100% com a equipe home office. Então, até que ponto eu vou precisar manter um escritório, por exemplo, para ter uma equipe de 50 pessoas? Sim. Então, de repente, eu vou ter que começar a me reinventar no sentido de dizer, não, peraí, mas eu vou manter, então, 50% home office e vou ter só 50% interno? A questão da venda, né? A nossa venda era comum a gente fazer venda presencial, até porque a gente trata um assunto bastante estratégico e estar presencialmente, isso é importante para nós. Mas hoje o cliente não quer nos receber por causa da pandemia. Então, o home office, as mídias sociais já não é mais uma opção. Ele é a alternativa número 1 para nós hoje. Uhum. Né? Além de reduzir custo, né? A gente reduz o risco do funcionário ou do vendedor estar no trânsito. Então, tu imagina o impacto que isso vai trazer para as questões do trânsito, do consumo de combustível.
como é que essas empresas vão se adaptar a esse novo momento que vem por aí? Uhum. Né? Então, a gente acha assim que tem empresas que realmente estão pensando de que não existe mais aquele orçamento fixo para o ano todo. Já vai ter uma necessidade de estar se revisando isso numa periodicidade bem menor, tipo 2 Perfeito. meses ou até a cada mês, se for o caso, né? Sim. A propósito dessa pesquisa que eu citei, 16% dos entrevistados, apenas 16, disseram que não fariam alterações substanciais no seu planejamento, né, Para financeiro 2021. 2021. Isso. E no tocante à transformação digital, muitas também estão preocupadas na recuperação do resultado pré-pandemia, né? Que é o que se para 2021. Pelo menos atingir o estágio pré-pandemia. Não Sim, necessariamente o estágio de lucro, né, máximo, mas sim. pelo menos recuperar, né? Igualar as A coisas gente, no cenário pré-pandêmico. a gente voltar a 2019. Isso. Bom, agora surgiram alguns comentários e perguntas aqui. O Alexander Ber, parabéns, show de bola. Obrigado, Alexander. Um abraço para você também. Ele está agradecendo aqui a você também, Juarez. Obrigado. O Sibel. Bom dia, Juarez. Na sua experiência de mercado, o quanto uma cultura orçamentária tem reflexo numa utilização de uma ferramenta automatizada para tornar os sonhos dos empresários em realidade? E o que Uhum. podemos fazer para expandir essa cultura? Quem fez essa pergunta? Fred Zibel. Ok. Ok, Fred, obrigado aí pela pergunta. Bom, a gente, a experiência nos mostra que quando a gente fala de cultura orçamentária, eu diria assim, o orçamento ele é necessário para 100% das empresas. Mas quando a gente fala em cultura orçamentária, a gente entende que são aquelas organizações que têm na alta cúpula da empresa a visão estratégica de orçamento e que essa alta cúpula, essa alta direção, ela implementa para toda a empresa a cultura orçamentária. Ou seja, é uma empresa que ela já tem no DNA dela o hábito de estar projetando esse orçamento, essas projeções futuras. É evidente que quando a gente fala num projeto de um sistema, de sistematizar o orçamento de uma empresa, uma das primeiras características que a gente precisa nessa empresa é que ela tenha cultura. Imaginar a gente pensar em implementar um projeto numa empresa que não tenha cultura é extremamente complexo, porque a gente costuma dizer o seguinte, é como se você colocar um filho numa empresa e deixar ele sem pai. Sabe? É aquele filho que vai ficar sem pai. É aquele cachorro que tem muitos donos e vai passar fome, porque ninguém é dono daquele negócio. Então, o fato de ter alguém que absorva essa tecnologia, que absorva esses conceitos, com a aprovação da alta direção da empresa, esse alguém, normalmente nas empresas existe um profissional chamado controller, né, que normalmente tem esse papel. Então, as empresas que têm o controller, eu diria assim para o Fred, que já é aquela empresa que para nós já deve ter uma cultura orçamentária. Então, que já cabe a gente pensar em implementar uma automatização desse processo orçamentário e de acompanhamento do dia a dia. Perfeito. Surgiu mais uma pergunta agora, Juarez, do Luiz Gustavo Simino. Ele pergunta o seguinte: o que esperar para o mercado nacional em 2021? Você tem uma visão mais otimista ou conservadora? Difíceis as respostas, mas gostaria da sua opinião. Parabéns pela iniciativa e apresentação muito boas e proveitosas. Obrigado. E aí, Juarez, o que você tem a dizer? Eu sou extremamente otimista, tá? Né? A gente tem acompanhado as notícias, né? A notícia que o PIB podia cair 10, 11%, agora já está em 5, 5,5% e tal. E já tem projeção que para o ano que vem a gente talvez tenha um PIB crescendo já em 3, 4%. Então a recuperação, né? A gente acredita que ela vai vir muito forte. E nós, né, eu agora vou falar um pouco da Rendit, né? A gente já percebeu esse movimento a partir do segundo semestre, a partir agora de junho. Uhum. Né, o quantas empresas estão voltando, mas com essa visão de melhorar a gestão dentro dessa visão de futuro.
né? Então, para o nosso segmento de planejamento orçamentário, a gente está acreditando muito que o crescimento vai ser substancial em função das empresas focarem mais nessa visão de futuro, nesse planejamento, nesse desenho de cenários, na possibilidade de criar um cenário otimista, um realista, um pessimista, um catastrófico, um cenário A, B, C, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem conhecimento de clientes que, usando essa ferramenta de gestão orçamentária, chegou a desenhar 15 cenários diferentes para um determinado ano. Então, é nisso que a gente acredita. Entende? Você vai ter 15 alternativas para tomar decisão. Agora, imagina, né, se eu não tenho essa possibilidade, você vai pegar o primeiro caminho que tiver, você vai tocar nele. Não vai ter muito que comparar um cenário com outro, né? Então, mas a gente está muito otimista e acha assim que, né, o Brasil, para o ano que vem, otimismo total, sabe? Principalmente para a nossa área de planejamento orçamentário. As empresas cada vez mais precisam disso. Se antes isso era algo secundário, eu diria que agora passou a ser um negócio primário. Agora, realmente é importante ter essa ferramenta, né? Sim, e assim como a Reddit, outras empresas já estão identificando as famosas demandas represadas, né? Então, elas já estão se preparando, e quanto mais preparação prévia, a maior a tendência de sucesso, né, para o futuro próximo. Perfeito. Até tem um ditado antigo que diz, né, que nas grandes desgraças do mundo aparecem grandes oportunidades, né? Então, a pandemia, evidentemente que ela, por exemplo, quem hoje trabalha muito no mundo da internet, dos mídias sociais, pô, escancarou, as oportunidades são imensas, né? Entende? Sim. Então, por outro lado, tem aquele tipo de serviço que foi muito prejudicado. Tem uma, né, determinada atividade que foi muito... Pega um restaurante, por exemplo. Pô, o cara está lá 6 meses fechado. Se ele não conseguiu fazer um processo rápido de fazer entrega a domicílio, enfim, né, o cara quebrou. Em contrapartida, tem outros segmentos que as oportunidades surgiram, né? Os motoboys, o Uber, esses caras devem estar tendo uma movimentação boa em função de oportunidades que apareceram. E no nosso segmento, a gente imagina que as empresas cada vez mais vão precisar se planejar. Então, as oportunidades tendem a melhorar bastante em 2021 para frente, tá? Perfeito, é bom ouvir isso, né? Uma visão otimista, né, diante de um cenário assim, que é predominantemente negativo, né, e pessimista. É muito bom. O Luiz Gustavo, então, manda um abraço novamente, parabéns. Então, obrigado. Um abraço para você também, Luiz. E então eu deixo um espaço, um último minuto, para se alguém mais quiser fazer algum comentário ou pergunta. Do contrário, eu acho que já podemos então fazer o encerramento. Você quer fazer mais alguma consideração final, Jores? Augusto, me resta agradecer de coração a oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade, né? A gente fica aí à disposição, né? E espero que para os empresários que participaram, para os gestores, né, que tenham essa visão realmente de simulação de cenários, de projeção, né, de acompanhamento, de permitir que sejam feitas revisões, de ter o comprometimento de toda a equipe, de todos os gestores, de todas as áreas. Né? Eu tenho comigo um livro chamado Os 5 Desafios de uma equipe vencedora. Né? E isso ficou muito marcado para mim durante a minha vida profissional, porque eles são algo assim que a gente, à medida que você tem uma empresa, tu começa a perceber que se faltar um desses requisitos, a tua empresa começa a ter problema. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses 5 requisitos, né, para uma empresa ser vencedora. O primeiro é a questão da confiança, né? Isso vale para a nossa vida pessoal, para a nossa vida privada, para a nossa vida conjugal, né? Faltou a confiança, acabou o casamento, né? O segundo é o comprometimento. As pessoas se comprometerem, né? E daí tem aquela analogia lá do X-salada e do X-galinha, né? Do X-bacon e do X-galinha, né? Até que ponto, quem é que está comprometido no negócio? É a galinha no X-galinha ou é o porco no X-bacon?
Quem é que se comprometeu de verdade? Né? Então, o porco, ele deu a vida para poder ter o X-Bacon. Então, a gente acha que o cara, para se comprometer, não precisa chegar também nesse desespero de dar a vida, mas, né, a galinha simplesmente colocou um ovo e depois ela continua a vida dela, bota outro ovo e tal. Então, né, esse comprometimento. O terceiro é a responsabilidade de cada um. Né? Então, eu faço aquela analogia com a Fórmula 1 lá do cara que foi apertar o parafuso e demorou um segundo a mais. Pô, cara, se tu tem um trabalho para fazer, para entregar hoje, e tu não entregar amanhã, pode ser que a gente perdeu a venda. Aquilo não vai mais acontecer. Se você tinha uma reunião no teu cliente às 5 horas da tarde de sexta-feira, mas você resolveu ir para a praia, porque tinha um encontro com a família, segunda-feira, quando você chega lá, você não vendeu mais, o cara comprou do concorrente. Então, essa responsabilidade de assumir, né, o que cada um tem para fazer. Depois nós temos a questão do conflito, da gestão de conflitos, né? A gente deixar os interesses pessoais de lado e olhar o todo como o mais importante, né? Então, saber fazer a gestão dos conflitos que vão acontecer dentro dessa equipe. E o último e o mais importante de todos é todos estarem focados a um resultado comum. Não adianta o cara da área A ter um resultado bom se o da B não tem e estragou o resultado da empresa como um todo. Então, que esse resultado ele seja corporativo e que todos busquem o mesmo resultado. Né? Então, com esse encerramento aí desses 5 desafios aí, eu quero desejar a todos sucesso, felicidade e me colocar à disposição aí para aquilo que vocês precisarem, tá? Obrigado mais Ótimo. uma vez, Augusto. Imagina, nós que agradecemos, né, pela excelente apresentação, pelos excelentes conselhos, né, e posição otimista para o futuro. Se Deus quiser. Então, um encerramento mais formal. A Raká agradece mais uma vez então a Rendit, na pessoa do Juarez Moisés, e peça um agradecimento final aos patrocinadores masters desta casa, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Lapinha. E agradecemos também aos patrocinadores deste grupo de intercâmbio de experiências em planejamento estratégico, que são a Bering Advogados, a Crowley Consult e a Steelmast. E mais uma vez um agradecimento ao palestrante e à Rendit Sistemas pela disponibilidade. Um excelente dia a todos, fiquem bem, fiquem seguros e um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado, tchau.